Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, sou a professora Keitty Martins. Bem-vindo ao 6º módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Neste módulo, vamos falar sobre execução financeira e cumprimento do objeto. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Execução financeira e cumprimento do objeto. Cumprimento do objeto. No cumprimento do objeto, é observado se o desenho de produção da obra foi executado de forma coerente e aderente à última proposta aprovada pela Ancine. Ou seja, se o projeto aprovado foi executado da maneira que foi planejada. Em outras palavras, se você fez o que disse que ia fazer. Ora, se eu escrevo um projeto que eu vou fazer um filme road movie e eu fico somente em São Luís, esse filme não está coerente com o que eu disse que iria fazer. Então, o projeto que você apresenta, o projeto apresentado, ele precisa estar coerente com o projeto que vai ser entregue, né? Então, isso faz parte do cumprimento do objeto. Atenção! Desenho de produção é o conjunto de informações que definem o escopo do projeto em relação a custo, plano de produção e dimensionamento técnico e artístico. Aqui a gente tem essa informação na Instrução Normativa 125, que ela é anterior à Instrução Normativa 150. Mas ela também é um parâmetro, então sempre é importante a gente estar acompanhando todas as instruções normativas que são lançadas. Então, essas informações, elas são discriminadas no seu projeto inicial, no projeto que você apresenta para a Ancine, ou para o edital, ou para a lei de incentivo, mas aquele projeto que você apresenta com aquele desenho de produção, aquele projeto é que vai precisar desenhar tudo o que você vai fazer. E aí, a partir daquele projeto, é que a gente vai fazer uma comparação com o que foi feito, certo? Cumprimento do objeto. De acordo com a Instrução Normativa 125, em seu artigo 2º, a definição do cumprimento do objeto. Objeto, características técnicas, artísticas e conceituais descritas no projeto aprovado e que diferenciam de outros projetos de mesma finalidade, incluindo parâmetros que foram foco de análise de mérito e pontuação, no caso de projetos realizados com recurso de fomento direto. Ou seja, o que difere o meu projeto de longa-metragem de um outro projeto de longa-metragem? O que o meu projeto tem de diferente? O que o meu projeto tem de diferencial? Quais são os conceitos artísticos, técnicos, dimensionamento de orçamento, todo o meu desenho de produção, o que ele tem de diferente? Por que ele vai receber aquele recurso financiado e por que ele vai ser aprovado? Então, esse é o meu objeto. Para fixar, na etapa de prestação de contas, a proponente responsável pela gestão do projeto aprovado na Ancine deverá apresentar o produto realizado, que é o objeto, acompanhado de documentos fiscais, os formulários e informações adicionais conforme determinado na legislação pertinente. Resumindo, prestação de contas não se resume a entregar relatórios financeiros, inclui também o produto finalizado, ou seja, a obra audiovisual, coerente com o projeto aprovado. Ou seja, quando você vai prestar contas do seu projeto, você vai apresentar o seu projeto, mostrar que ele está coerente com aquilo que você se propôs a fazer. Claro, a Ancine também ela tem essa compreensão de que o roteiro ele pode ser adaptado, o roteiro ele sofre algumas alterações no processo de feitura do filme, até o momento de edição ele ainda está em processo de transformação, porque o fazer cinematográfico ele é um fazer orgânico.
mas algumas informações fundamentais e estruturais do seu projeto, ela não pode ser alterada. Se você fala que você vai fazer um filme sobre um protagonista que é indígena, você precisa manter isso como uma estrutura do seu projeto. Se você troca esse protagonista por um alemão, isso tem uma incoerência no projeto que foi aprovado para o projeto que foi executado. Então, isso é uma incoerência, então é preciso que você tenha a sua linha de raciocínio. Então, isso também se resume à prestação de contas. Cumprimento do objeto, ainda. Para a verificação do objeto, são analisados os seguintes pontos do escopo técnico: orçamento, avaliação ou cálculo estimado do custo de uma obra ou serviço a ser prestado. Se você fez um orçamento de 500 mil, de 1 milhão, você precisa comprovar que foi gasto 500 mil, que foi gasto 1 milhão de reais. Se passou, dependendo do tipo de edital que você está concorrendo, se for fomento direto ou indireto, você precisa fazer um redimensionamento do seu orçamento e você precisa apresentar isso à Ancine também. Se você utilizou menos, você também precisa prestar contas a respeito disso. O plano de produção, a duração prevista para a realização do projeto dividido em etapas. Ou seja, se eu faço um cronograma de execução, se ele está dentro do período que foi estipulado dentro do edital, digamos que 14 meses, eu preciso fazer um plano de produção que ele compreenda todas as etapas do projeto em 14 meses. Dimensionamento técnico e artístico. E as informações relacionadas à quantidade e qualidade de profissionais, atividades e locais previstos para a realização do projeto, incluindo as escolhas artísticas. Quando a gente fala de dimensionamento técnico e artístico, aqui a gente compreende que existem profissionais que cobram mais e tem profissionais que cobram menos. Existe uma base, um teto, digamos, que a gente consegue se guiar, mas existem atores que são mais caros, existem profissionais, outros tipos de profissionais técnicos que são mais caros do que outros. Então, esse tipo de informação é uma informação que você vai também colocar no seu projeto para que tenha um dimensionamento técnico e artístico. Se você tem um artista que já tem se você tem um ator que já tem um currículo grande com uma grande adesão do público, então, com certeza, esse ator ele vai exigir uma demanda maior do seu orçamento. Sinopse. Para obras de ficção, animação, estrutura essencial da história com a descrição de 3 elementos: protagonista, o objetivo, se houver, e conflito, se houver. Para obras de documentário, estrutura essencial para a indicação de 2 elementos: o objeto principal, a ser abordado, e a sua estratégia de abordagem. Ou seja, a sinopse você vai apresentar dando uma pincelada do que é o seu projeto. Ainda continuando com a análise do cumprimento do objeto, é verificado se o projeto final apresentado corresponde ao pactuado no que diz respeito a roteiro. Você vai apresentar um roteiro no seu projeto e se esse roteiro está coerente com aquilo que foi gravado, claro, salvo algumas exceções, algumas pequenas alterações que não vão influenciar no produto final. Execução orçamentária, se você executou o orçamento que você disse que ia fazer. E a finalidade do objeto, né? O cumprimento de finalidade é o procedimento que visa aferir se o projeto alcançou os fins da política pública dispostos na legislação do audiovisual, incluindo a realização do produto final na mesma modalidade aprovada e o respectivo enquadramento entre os objetos financiáveis por meio de recursos públicos federais. Quando a gente fala de finalidade, cumprimento do objeto, existem alguns editais específicos, por exemplo, para desenvolvimento de projeto. Então, se eu estou num projeto... Então, se eu consigo aprovar o meu projeto num edital de desenvolvimento, os itens financiáveis no projeto de desenvolvimento, no edital de desenvolvimento, é apenas
as despesas relacionadas ao desenvolvimento do projeto. Ou seja, feitura de roteiro, projeto, despesas relacionadas a um desenvolvimento. Quando eu aprovo um projeto para um edital de produção, eu posso também pagar ali alguns itens de desenvolvimento do projeto, dependendo do edital que eu estou aprovando o meu projeto, mas, precisamente, eu vou pagar a produção dessa obra. Então, eu preciso necessariamente ter uma pré-produção, eu preciso necessariamente ter uma produção e eu preciso necessariamente ter uma pós-produção. Quando eu consigo aprovar um projeto para um edital de distribuição, compreende-se que o meu projeto já está pronto, que eu já passei pela etapa de produção, então agora eu vou ter recursos para financiar apenas serviços de distribuição. Ou seja, os itens financiados naquele edital são apenas os itens de distribuição do projeto. E aí vão ser os custos de como eu vou exibir, fazer exibição, como que eu vou fazer as sessões, como que eu vou fazer a divulgação e o marketing do projeto. Formato e duração. Também é um item importantíssimo. Se eu falo que eu vou fazer um curta-metragem, esse curta-metragem ele precisa cumprir a normativa de até 15 minutos, porque é assim que é caracterizado um curta-metragem dentro dos parâmetros da Ancine. Se eu digo que eu vou fazer um média-metragem, então eu preciso cumprir isso, e um média-metragem ele vai de 15 minutos a 70 minutos. No caso de longa-metragem, eu necessariamente preciso ter uma obra com mais de 70 minutos. Se eu apresento um filme com menos de 70 minutos num edital de produção de longa-metragem, eu estou cometendo uma irregularidade. Obviamente, você precisa estar atento. É um telefilme? Telefilme são quantos minutos? São 52 minutos, até 60 e tal. Então, eu estou dentro do meu edital. Se eu não ficar atenta às regras de que tipo de produto eu estou apresentando no meu projeto e o tipo de produto que eu estou entregando, eu posso estar cometendo uma irregularidade. Obra seriada não titulada, produzida em capítulos que são identificados apenas por numeração sequencial. Exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e tal. Esse tipo de obra, ela não exige nomes para cada episódio. Mas também existem outros tipos de obra que têm nomes porque são independentes entre si. Elas não têm uma ligação pela série, né? São episódios independentes. Então, uma minissérie, mínimo de 3 capítulos e máximo de 26 capítulos, com duração máxima de 1.300 minutos. E o telefilme, com duração mínima de 50 minutos e máxima de 120 minutos para a primeira exibição em meios eletrônicos. Outra questão que a gente precisa atentar-se é a tipologia. O tipo pode ser de ficção, animação, documentário, reality show, variedades, isso conforme a instrução normativa também 125. Uma obra de ficção, ela é caracterizada, ela é produzida a partir de um roteiro e cuja trama montagem será organizada de forma narrativa. Uma animação, uma obra audiovisual produzida principalmente através de técnicas de animação, cuja maioria dos personagens principais, se existirem, é animada. Documentário, obra audiovisual não seriada ou seriada organizada em temporada única ou múltiplas temporadas, que atenda a um dos critérios a seguir. Atenção! Ela precisa ser produzida sem roteiro a partir de estratégias de abordagem da realidade, ou ser produzida a partir de um roteiro e cuja trama-montagem seja organizada de forma discursiva por meio de narração, texto escrito ou depoimentos de personagens reais. Então, com relação à tipologia, a gente precisa estar atento para que você possa fazer um correto cumprimento do seu objeto. No caso de reality show, essa é uma obra audiovisual constituída a partir de formato de obra audiovisual, cuja trama ou montagem seja organizada a partir de dinâmicas pré-determinadas de interação entre personagens reais. Variedades.
A obra audiovisual constituída por uma ou mais situações, dinâmicas, quadros ou obras audiovisuais de menor duração, organizadas a partir de um ou mais apresentadores. E também o mercado de exibição, como as salas de cinema, DVD, TV aberta, TV fechada e VOD, que é o Video on Demand. Então, quais são os documentos para análise do cumprimento do objeto? Formulário de acompanhamento da execução do projeto final, documentos comprobatórios de divulgação e comercialização da obra, cópia de registro de roteiro da Fundação da Biblioteca Nacional, no caso de projetos de desenvolvimento, comprovante de entrega da cópia final de depósito legal na Cinemateca Brasileira ou em instituição credenciada pela Ancine. Logo após que você emite o CPB, você precisa enviar uma cópia para a Cinemateca Brasileira, como um depósito legal, como se fosse uma biblioteca do cinema, né? De tudo que foi desenvolvido, produzido. Então, faz parte do cumprimento do objeto você também enviar e você orçar isso, prever isso, porque isso é uma obrigatoriedade de você enviar uma cópia final no formato que eles pedem para a Cinemateca Brasileira. Aí o número do certificado do produto brasileiro, né, que é o CPB, emitido para a obra, e uma memória da sua produção. Ou seja, você precisa guardar fotos, making off, vídeos, tudo que você tiver da sua produção, você precisa guardar. Por quê? Isso pode ser útil para a comprovação de alguma despesa, para a comprovação de algum problema que surgiu na sua produção, que você precisa recorrer. Qualquer problema, você precisa ter uma memória da sua produção. Atenção! As execuções orçamentárias e os desenhos de produção serão comparados entre os processos de modo a observar a correta aplicação dos recursos. Toda alteração realizada, seja referente aos custos, a novas rúbricas, a alteração do escopo, também é objeto de análise, devendo ser justificada. Qualquer alteração no seu desenho de produção precisa ser comunicada à Ancine. Ao final, a execução do objeto poderá ser aprovada com ressalvas ou reprovada, conforme o artigo 70 da Instrução Normativa número 125. Então, o que acontece quando eu tenho uma aprovação com ressalvas? A aprovação com ressalvas da execução do objeto ocorre quando forem detectadas incoerências, desconformidades ou desproporcionalidades relevantes na execução do projeto, que indique alto grau de desacordo em relação ao objeto, projeto técnico e desenho de produção aprovados, mas mantendo-se o alcance da finalidade da política pública. Ou seja, você teve incoerências detectadas que têm uma relevância e que são alterações, incoerências, desconformidades que não dá para passar batido. Então, a Ancine vai analisar e, caso o seu projeto, mesmo com essas inconformidades, ele ainda atenda à finalidade do edital, da política pública, então o seu projeto ele vai ser aprovado com ressalvas. Quando forem detectadas alterações nos parâmetros técnicos aprovados para o produto final do projeto, sem a prévia autorização da Ancine, de comissão de seleção, comitê de investimentos ou instância competente definida em regramento de fomento direto. Por exemplo, se eu tenho um orçamento aprovado de um projeto de baixo orçamento, que ele vai até R$1.200.000, e de repente eu consigo mais apoio para esse projeto e ele passa de 1.200.000 para 2.200.000, isso é uma alteração nos parâmetros técnicos aprovados para o produto final. Então, se eu recebo esse recurso vindo de um fomento direto, vindo com recurso do FSA, por exemplo, então, existem editais ali que não são abertos para um redimensionamento do meu projeto. Existem editais que sim, você pode ir atrás de mais financiamento para você redimensionar o seu orçamento, o seu projeto, mas de uma maneira geral, você precisa estar atento se o edital que você for aprovado, se ele tem autorização para você fazer esse tipo de redimensionamento. E em qualquer
uma dessas opções, você precisa comunicar à Ancine que o projeto ele conseguiu mais recursos. Comprovado o desvio de objeto acompanhado de cumprimento da finalidade sem configuração de danos ou erário ou má-fé. Então, dentro dessas possibilidades, assim, quando existe um desvio do objeto, você também pode ter uma aprovação com ressalvas. Se você tem um orçamento que foi aprovado e que você conseguiu mais recursos, mas isso está dentro do edital e você consegue redimensionar e consegue uma aprovação da Ancine, tá tudo certo, você vai ter uma aprovação com ressalvas, mas vai ter uma aprovação do seu projeto. Se existe um desvio de finalidade, aí, mas sem danos ou erário, sem danos ou sem má-fé, dentro de todo o contexto, você consegue comprovar, dentro de toda a memória da sua produção, você consegue comprovar que o projeto ele teve um encaminhamento que foi para além da produção. Então, a Ancine ela vai analisar toda a sua produção e aí você pode ter uma aprovação também com ressalvas. Considera-se desvio do objeto quando for constatado alteração integral da estrutura essencial constante da sinopse do projeto. Uma execução financeira de grande volume de recursos públicos federais sem que ocorra a comprovação de correspondente evolução física do projeto. Que o valor de produção expresso em tela é significativamente inferior ao volume de recursos executados e ou características do desenho de produção aprovados. Quando você tem uma mudança na estrutura do seu projeto, que é algo essencial da sua sinopse, isso configura um desvio do objeto. Então, isso você está passivo a ter uma aprovação com ressalvas ou ter uma reaprovação. Quando existe uma execução financeira de um grande volume de recursos, por exemplo, você aprovou 1.200.000 e você executou 2.200.000, mas o seu filme, tecnicamente, dimensionalmente, ele não apresenta um filme de 2.200.000, como que foi gasto esse dinheiro, tipo, e o filme não cresceu em termos artísticos, técnicos, então aí também existe um desvio de objeto, algo que precisa ser observado. Da mesma maneira, quando o valor expresso na produção e o que está visto em tela é significativamente inferior ao que foi executado. Se eu tenho 1.200.000 que eu aprovei e eu estou vendo um filme que ele não custou nem 100.000, isso também é um desvio de objeto. A gente observa que aquele filme não foi feito com uma qualidade técnica que você atenda à quantidade de recursos que foi disponibilizado. Nos casos de aprovação com ressalvas, poderão ser aplicadas glosas, recusadas despesas consideradas irregulares, inválidas ou estranhas ao objeto final do projeto. Reaprovação do cumprimento do objeto. Considera-se como não cumprimento do objeto quando a. Objeto não integralmente concluído após decurso do prazo. Ou seja, você excedeu o seu prazo de envio de toda a documentação, de toda a prestação de contas e do objeto, passou esse prazo, e você não cumpriu. Então, isso vai ter uma reaprovação. Reincidência no mesmo projeto de execução financeira de grande volume de recursos públicos federais sem que ocorra a comprovação de correspondente evolução física do projeto. O não cumprimento do objeto e o não cumprimento da finalidade resulta na reaprovação da prestação de contas. Para refletir, não são passíveis de financiamento obras com conteúdos religiosos ou políticos, manifestações de eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infocomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de auditório ancorados por apresentador. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do que não pode ser financiado. Então, é preciso estar alinhado com as finalidades do edital.
O não atendimento às finalidades da política pública, o cumprimento da finalidade, resulta na reprovação da prestação de contas. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Bons estudos! Olá novamente, sou a professora Casey Martins. Este é o 7º módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Vamos falar sobre execução das despesas. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Execução das despesas. Na execução financeira, o primeiro passo é abrir as contas. Então, existem vários tipos de contas, a gente vai se ater a 2 tipos, que é a conta de captação e a conta de movimentação. Todas as contas correntes dos projetos audiovisuais fomentados com recursos administrados pela agência, seja de fomento direto ou indireto, elas são abertas exclusivamente pela Ancine no Banco do Brasil. A conta de captação, ela é uma conta de fomento indireto, ou seja, você ainda vai captar os recursos, seja se você aprovou um projeto por leis estaduais ou outros tipos de legislação que permite que você capte recursos de outras fontes, então esse é um tipo de fomento indireto. Quando você tem uma conta de movimentação, você pode ter tanto um projeto de fomento direto quanto indireto. No fomento direto, quando você, por exemplo, num edital de Prodecínio, de um edital de Prodave da Ancine, esse é uma conta, você vai abrir uma conta de movimentação de fomento direto. Movimentação bancária. Depósitos. Nas contas de captação, somente são permitidos depósitos de valores oriundos de captações de recursos incentivados ou contas de recolhimento. Ou seja, não é permitido nenhum tipo de depósito que não seja oriundo de recursos que sejam via legislação, via leis, via editais, ou que estejam alinhados com o que for permitido no edital que você aprovou o seu projeto. A conta de movimentação, somente serão permitidos depósitos de valores que sejam oriundos de contas bloqueadas ou de captação dos projetos, resgates ou aplicações financeiras, ou depósitos de recursos próprios exclusivamente para fins de pagamento de despesas relacionadas ao projeto, relativas à contrapartida ou com finalidade de empréstimo. No caso, por exemplo, se você aprovou o seu projeto no edital do Prodave, por exemplo, uma série de TV, e aí você recebeu uma quantia, digamos, de 650 mil. Esse valor ele vai direto para uma conta de movimentação. A Ancine, você como proponente vai abrir uma conta, a Ancine ela vai intermediar esse processo, então você vai abrir uma conta de movimentação. Quando você recebe esse valor, não é permitido que seja depositado nenhum tipo de valor nessa conta, a não ser essas exceções aqui que a gente acabou de explicar. Os rendimentos. De acordo com os artigos 25 e 57 da Instrução Normativa 125 de 2019, tanto nas contas de captação quanto nas contas de movimentação, os recursos devem ser aplicados em fundos de investimento lastreados em títulos da dívida pública. Ou seja, quando você recebe esse recurso na sua conta de movimentação, ele necessariamente tem que ser aplicado num fundo de investimento. Os rendimentos financeiros dessas aplicações serão considerados como aporte complementar ao projeto, estando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para o projeto. Por exemplo, conforme o seu projeto ele for tendo rendimentos dessa aplicação financeira, você precisa também prestar contas desses rendimentos. Por isso que é importante que você esteja fazendo sempre um acompanhamento do extrato bancário e fazendo a prestação de contas referente a essas aplicações. Execuções de despesas.
O reembolso configura-se como um ressarcimento financeiro de despesas aderentes ao projeto realizadas com recursos próprios da proponente ou de pessoas físicas vinculadas ao projeto. O pagamento de despesas para posterior reembolso é permitido pela Ancine em casos específicos e restritos, por conta de oportunidade, conveniência, celeridade ou da natureza da despesa. Então, dentro do desenho de produção, em muitos momentos a gente acaba precisando atender algumas emergências. Então, dentro disso é permitido, por exemplo, se tiver algum problema com a movimentação da conta, enfim, qualquer tipo de dificuldade, é permitido que a proponente ou pessoas vinculadas ao projeto possam, utilizar de seus recursos próprios para pagar alguma despesa referente ao projeto e, posteriormente, ser ressarcida por isso. Não poderão ser reembolsadas, por exemplo, pequenas despesas em contratação de serviços. Não é mais permitido, de acordo com a Instrução Normativa número 150. Como despesas de táxi, restaurantes, pedágio, estacionamento, cópias, chaveiro, cartórios, correios, contas de telefone de pessoas físicas e etc. Esses tipos de despesas, elas não podem ser reembolsadas. O que é permitido hoje é que essas despesas, elas tenham a sua própria NF, a sua própria nota fiscal, o seu próprio recibo, de acordo com as orientações da Instrução Normativa 150. Os reembolsos deverão ser realizados por intermédio de transferências bancárias para a conta corrente administrativa de titularidade da empresa proponente ou do profissional vinculado ao projeto. Ou seja, se a despesa ela foi paga pela proponente como pessoa jurídica, então esse reembolso ele deve ser direto para a conta jurídica da proponente. No caso de uma despesa que foi paga por uma pessoa física vinculada que tem um contrato com o projeto, essa despesa ela vai direto para a conta dessa pessoa física. Excepcionalmente, a proponente poderá se reembolsar de despesas específicas, devidamente destacadas na lista exaustiva do artigo 16 da Instrução Normativa número 150. Contratações. A proponente deverá observar alguns preceitos básicos indispensáveis para que os documentos fiscais sejam considerados válidos para a comprovação da correta aplicação dos recursos públicos. É dever da proponente atestar as atividades econômicas listadas para a empresa contratada, prestadora de serviço, no seu CNPJ e no seu contrato social, ou seja, somente contratar pessoa idônea. Ou seja, se você vai contratar um serviço de transporte, você precisa checar se a prestadora de serviço, se ela tem no seu cartão de CNPJ ou no contrato social da empresa, se ela tem o CNAE correspondente a esse tipo de serviço. Ou seja, se ela é uma pessoa idônea, se tem correspondência jurídica para estar exercendo aquela atividade. Sempre que contratar uma empresa para a prestação de um serviço técnico ou artístico, a proponente deve se certificar de que o profissional disponibilizado para a execução do serviço tem vínculo societário ou empregatício com a empresa, que será responsável pelo recebimento do pagamento e emissão do documento fiscal. Ou seja, se eu contrato um técnico de luz, eu preciso checar se esse técnico de luz, se a nota fiscal que ele está emitindo, se a empresa que está representando ele, se ele faz parte do quadro societário dessa empresa. Caso esse contratado não tenha vínculo com a empresa que está emitida a nota fiscal, isso se caracteriza como uma irregularidade. No caso, se essa pessoa não tem vínculo societário com nenhuma empresa, ou se ela não é administradora, dona, diretora de uma empresa, então ela precisa emitir a sua nota fiscal, a sua nota como pessoa física, se ela não tiver vínculo nenhum com nenhuma empresa. Antes de efetivar a contratação, a proponente deve se certificar de que o prestador de serviço possui conta bancária em seu nome, pois os pagamentos deverão ser realizados diretamente da conta do projeto para a conta corrente da empresa ou da pessoa física prestadora de serviço. Ou seja, não é possível fazer pagamentos em espécie.
em cheque ou qualquer outro meio. Só é permitido que tenham movimentações bancárias da conta de movimentação do projeto para a conta dos prestadores de serviço, como um depósito direto para quem está vinculado ao projeto como um prestador de serviço. A proponente só deverá efetuar o pagamento da despesa após a confirmação de que as notas fiscais ou recibos apresentados pelo credor possuem os dados de identificação do projeto, título e SALIC e a discriminação dos serviços prestados fixados no momento da emissão do documento, nos termos do artigo 9º da Instrução Normativa 150. No caso de cupom fiscal, no qual não exista um campo disponível para a inclusão de dados, o título do projeto e sua numeração junto à ANSIND poderão ser incluídos pela proponente por meio de carimbo no verso do documento. A proponente deve sempre se certificar de que a despesa executada tem aderência ao projeto e está prevista no orçamento aprovado. Mesmo que precise executar uma despesa não prevista no orçamento aprovado, deverá se certificar de que ela é aderente ao escopo do objeto pactuado e está de acordo com as determinações dos normativos da ANSIND. Deve-se certificar ainda de que a despesa pretendida não foi objeto de corte ou glosa em outras análises orçamentárias. Pessoa física, o RPA. O profissional autônomo lhe presta seu serviço sem vinculação ou subordinação, assumindo o risco pela sua atividade. Os pagamentos líquidos, após retenção dos tributos, deverão sair diretamente da conta corrente do projeto para a conta dos profissionais, vinculados à emissão do RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo. Após realizar a retenção na fonte, a proponente poderá realizar os pagamentos dos tributos diretamente da conta do projeto ou da conta administrativa para posterior reembolso por pertencerem ao grupo de rateio de serviços internalizados, exceção prevista no artigo 16 da Instrução Normativa número 150. Menor de idade. O trabalho artístico prestado por menor de idade depende de autorização de autoridade judiciária competente, juiz da infância e da juventude ou juiz do trabalho, mediante alvará, visto que essa autoridade analisará as condições de trabalho e a garantia de saúde física e mental do menor. Indígenas. A Lei nº 6.001, de 1973, traz as seguintes orientações sobre as condições de trabalho dos indígenas. Artigo 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio. Pessoa jurídica. No caso, o documento correspondente é a nota fiscal. Os serviços prestados por pessoas jurídicas legalmente constituídas no Brasil devem ser comprovados com notas fiscais. O pagamento deve ser realizado diretamente da conta corrente do projeto para a conta corrente do credor após a emissão da nota fiscal. Ou seja, da conta do projeto para a conta jurídica do prestador de serviço. É responsabilidade da proponente verificar se a empresa contratada possui atividade econômica compatível com o serviço prestado e se esse vínculo empregatício ou societário entre a empresa e o técnico disponibilizado para a prestação do serviço. Pessoa jurídica, MEI. O MEI, o microempreendedor individual, tem diversas especificidades e restrições. Desse modo, a lista de atividades permitidas é muito restrita e não possui muitas atividades técnicas especializadas, intelectuais ou próprias de profissões regulamentadas. O MEI só poderá ser contratado para prestar serviço presente explicitamente na lista atualizada de ocupações disponíveis para MEI. Como a MEI é uma categoria de empresário individual, pode utilizar sua conta corrente de pessoa física para receber seus pagamentos, pois o patrimônio do empreendimento se confunde com o patrimônio do empreendedor. Ou seja, aqui existe uma exceção na regra da emissão dos pagamentos de notas fiscais, no caso de MEI. Porque, como a MEI se confunde o patrimônio do empreendedor com o do seu empreendimento, e a MEI ela é uma outra categoria de pessoa jurídica, então é possível sim fazer um pagamento da conta do projeto para a conta pessoal em nome do empresário da MEI. A proponente só poderá
adquirir passagens aéreas em classe econômica dentro do país ou para o exterior para pessoas que possuam vínculo comprovado com o projeto, nome listado nos créditos da obra, no caso de produção, ou contrato de prestação de serviços para o projeto. As passagens aéreas deverão ser adquiridas por intermédio de agências de viagens. O pagamento deverá ser realizado diretamente da conta do projeto para a conta da agência, contra a apresentação da fatura e da passagem, o bilhete eletrônico. Passagem em nome de pessoas não vinculadas à produção serão glosadas. Não serão aceitas despesas com taxas de remarcação, multa por cancelamento, excesso de bagagem ou no-show. Diárias per-din. O pagamento de diárias é destinado à cobertura de despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbano para profissional que se deslocar de sua sede de trabalho para outra localidade, município, estado ou país, em função do serviço na produção, em caráter eventual e transitório. Só poderão receber diárias as pessoas que possuam um vínculo comprovado com o projeto. Ou seja, se a sede de produção é em São Luís e eu preciso fazer uma gravação em um outro município, por exemplo, Alcântara, então eu posso sim pagar diárias per-din. No caso das despesas que são feitas em São Luís, eu não poderia fazer diárias nesse tipo de cobertura de despesas. Eu não posso pagar os meus profissionais de São Luís com diárias per-din, somente se houver deslocamento da minha sede de trabalho. Serviço de transporte. A proponente poderá contratar empresas de transporte para o deslocamento de equipamentos e transporte do coletivo da equipe para os locais de filmagem. A despesa deverá ser comprovada com nota fiscal ou conhecimento de transporte. Espero que essa aula e o curso como um todo tenham sido proveitosos. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Bons estudos e não deixe de responder as atividades como requisito para a obtenção do seu certificado de conclusão. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Seja bem-vindo ao 6º módulo do curso de Estética Básica. Eu sou a professora Josana Tourinho e vou te acompanhar nesse primeiro módulo sobre banho de lua. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Nesse módulo, o nosso assunto é banho de lua, técnica da estética que utiliza cosméticos com a finalidade de descolorir os pelos do corpo. Essa técnica é agradável, relaxante e ainda serve para fazer uma limpeza profunda em todo o corpo, pois remove impurezas e células mortas, destaca o bronzeado, promove o clareamento dos pelos, hidrata profundamente a pele, deixando-a macia e perfumada. Quem pode fazer o público-alvo desse procedimento são mulheres e homens a partir dos 14 anos. É contraindicado para mulheres em período gestacional, lactantes e crianças menores de 13 anos. Pessoas com a pele sensível também não podem fazer, se ela tiver tendências a alergias. Para a realização do banho de lua, bem como todos os outros procedimentos, é importante que o profissional use roupas adequadas e exclusivas a esta atividade. Veja algumas sugestões que reservei para você das vestimentas. Alguns cuidados devem ser tomados para a realização da técnica, para que os resultados sejam satisfatórios. Vocês acham que ir para a praia, descolorir os pelos é correto? Assim que a gente costuma ver? Não.
O que a gente precisa fazer para descolorir os pelos com segurança? Durante o banho de lua, você não deve colocar a sua pele exposta ao sol. E muito menos logo depois de ter feito a técnica em casa. Até o dia seguinte, o sol está expressamente proibido. Só depois você poderá tomar sol à vontade. Quando aplicado o produto e sob a exposição ao sol, o banho de lua pode acabar resultando em pele manchada e ressecada. O resultado pode ser um grande desastre. De acordo com a Agência de Saúde Internacional, FDA, a água oxigenada é segura para homens se aplicada em doses baixas. Entretanto, ela adverte que a aplicação de água oxigenada na pele pode causar irritação, queimação e formação de bolhas. E em contato com os olhos pode queimar a córnea. Isso acontece porque a água oxigenada e o pó descolorante apresentam um pH diferente do da pele, o que pode provocar irritações, bolhas, coceira, alergia, descamação, manchas e queimaduras. Para evitar esses problemas de pele, é necessário proteger a pele previamente. Inspirar água oxigenada em concentrações mais altas também pode causar irritações nas vias aéreas, aperto no peito, rouquidão ou falta de ar. Uma maneira de aliviar o problema é utilizar óleos vegetais, como o de amêndoas, por exemplo, ou a manteiga de karité, para proteger a pele antes de aplicar o produto descolorante e a água oxigenada. Outro cuidado é que tanto o profissional quanto o cliente devem usar a máscara descartável e o profissional deve usar óculos de proteção. Por esse motivo, os produtos de boa procedência, eles devem ser escolhidos, certo? Além de fazer a prova de toque, de preferência um dia antes de realizar o banho de lua. Inicialmente, proteja a região com óleo vegetal ou manteiga de karité ou com a parafina e em seguida aplicar a mistura do pó descolorante com água oxigenada e aguardar entre 20 a 30 minutos. Depois desse tempo, retirar bem para depois passar o esfoliante, a máscara corporal, o hidratante. Se a pele se mantiver sem irritação, você poderá aplicar a técnica em todo o corpo. O banho de lua pode ser repetido a cada 2 meses. O material necessário: cubeta, espátulas de plástico, maca, lençol descartável, toalha de banho, luvas, touca, máscara descartável para o profissional e para o cliente, calcinha descartável, óculos de proteção individual para o profissional, toalhas, óleo vegetal, água oxigenada 20 volumes, pó descolorante, sabonete líquido, esfoliante corporal, máscara nutritiva corporal ou argila branca ou argila verde, creme hidratante corporal, cubeta, pincel de nylon. Muito bem, aqui nós finalizamos a teoria e nós vamos agora recapitular o que você aprendeu. Em seguida, vamos praticar. Passo a passo do banho de lua. Prática do banho de lua. Proteção da pele. A pele do corpo deve ser protegida com o produto escolhido. Qual deles você escolheu? Foi o óleo vegetal, manteiga de karité? Você que vai escolher o melhor produto para você trabalhar. Ele deve ser aplicado uma camada bem generosa em toda a superfície do corpo, dando atenção especial ao cotovelo, joelhos e virilha. Nessas áreas, você tem que esticar bem a pele para poder aplicar o produto. Preparar a mistura com o pó descolorante só depois da proteção da pele. Para formar uma pasta espumosa, e a medida recomendada é de 2 medidas de água oxigenada para 1 medida do pó descolorante. Misture bem até ficar um creme bem homogêneo, certo? Até diluir todos os grânulos do pó descolorante. Em seguida, aplique em todo o corpo com pincel. Agora, aplicar em todo o corpo com pincel ou mesmo com a luva, certo? Tomando cuidado para deixar os pelos bem cobertos e alinhados. Então, na hora da aplicação, você aplica friccionando bem e depois você
penteia os pelos, ok? O tempo de espera é de 20 minutos. Algumas pessoas já com 15 minutos já estão com o pelo descolorido. Então, com uma espátula, fique observando nos braços e nas pernas, principalmente nas pernas é onde demora mais, se já está com a coloração esperada. Depois dessa etapa, é a hora do banho com o sabonete líquido. Ele deve retirar completamente o descolorante da pele. Enxague muito bem. Depois dessa fase, esfoliação. Aplicar a esfoliação em todo o corpo, friccionando suavemente, em movimentos circulares. Essa etapa tem, como vocês viram no módulo anterior, ela tem a finalidade da retirada das células mortas. Depois, enxaguar o corpo. Novamente, um banho bem tomado para retirar. Se você não tiver um banheiro próximo, você pode fazer a retirada do esfoliante com uma toalha. Mas um banho é muito mais confortável. Aplicar a máscara nutritiva ou máscara detox por todo o corpo e aguardar entre 15 e 20 minutos. Dependendo da máscara escolhida, você pode fazer uma massagem relaxante até a absorção total da máscara. Depois, você pode aplicar o hidratante. Essa etapa ela é opcional. Aqui finalizamos este módulo. Esse é um bom momento para recapitular o que você aprendeu, exercitar aplicando um banho de lua em um amigo, um parente. Não esqueça de filmar, de postar. Será usado para avaliar a evolução do seu aprendizado. Muito obrigada. Mãos à obra. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo e último módulo do nosso curso. Olá, sou a professora Josana Tourinho. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de Estética Básica. Neste módulo, vamos continuar falando sobre limpeza de pele. Olá, pessoal! Agora nossa aula vai ser de banho de lua. Nós iniciamos o banho de lua protegendo a pele. Pode ser com óleo de amêndoas, um óleo vegetal, certo? Amêndoas, uva, da sua preferência. Pode ser com parafina também. Hoje nós vamos trabalhar com a parafina. Só vamos fazer a aplicação bem generosa, porque ela tem por finalidade proteger a pele da agressão que a água oxigenada e o pó descolorante causam na pele se a gente não proteger. Então, o maior cuidado que a gente tem que ter é cotovelo, certo? Eu vou sempre dobrar o cotovelo, que é para todas as dobrinhas que porventura ela possa vir a ter, fiquem protegidas. Vou aplicar a parte interna do braço, axila. Eu não posso ter pena desse produto, certo? Ele tem que ficar bem coberta. Mão, dedo, tudo. Pronto. Depois que a gente faz a aplicação da proteção, essa é a parte da proteção, aí a gente vai preparar a mistura com o pó descolorante e a água oxigenada. Por que eu não fiz isso antes? Porque ele perde a ação. A gente precisa fazer na hora da aplicação.
Bom, agora é a hora da misturinha, certo? Nós vamos colocar no caso, o dobro de pó para a metade de água oxigenada. É 2 para 1, certo? A medida é 2 para 1. Então, eu vou colocando aos poucos. Como vocês viram no nosso material, esse pozinho que fica no ambiente, ele faz mal para a gente, certo? Por isso, sempre que for fazer esse trabalho, você precisa fazer com máscara para não ter problema respiratório depois. Precisa diluir bem. A água oxigenada que eu usei foi 20 volumes e o pó descolorante pode ser o de sua preferência. Uma vez feita a mistura, essa aqui é suficiente para o corpo dela todo. Eu posso fazer a aplicação com pincel, mas também posso fazer com a luva. Na hora de aplicar, olha, eu aplico assim, misturando bem. Mas depois que eu aplico, eu vou ter o cuidado de pentear o pelo. Por quê? Porque senão depois ele vai ficar todo assanhado. Aí o aspecto não fica muito legal. Esse preparado, ele também é bom para clarear a virilha e a axila, certo? Então, quando completar os 15 minutos, a gente verifica onde tem pelo, se já clareou. Então, pessoal, agora, depois de 20 minutos, a gente vai olhar se o pelo já está todo dourado. No caso dela, já está tudo douradinho, ela já vai tomar um banho. Daqui a pouco a gente volta. Agora nós vamos fazer a esfoliação. Eu já coloquei o esfoliante aqui na minha mão, certo? É importante a gente fazer a esfoliação sempre com luvas. Por quê? Porque se você for fazer 2 esfoliações, 3 esfoliações por dia, você acaba perdendo sua impressão digital. Então, esse é um trabalho que a gente sempre vai fazer de luva. Mas não perde nada a sensibilidade do cliente, certo? Importante o posicionamento. Senão você, quando terminar o trabalho, você está mais cansada do que satisfeita, né? Então, é a postura que você vai adotar que vai permitir que você faça esse trabalho e depois você fique bem. Agora ela vai tomar um banho para poder voltar para fazer a máscara. Pronto, nós vamos agora finalizar o nosso trabalho aplicando uma máscara. Essa máscara ela fica na pele durante 20 minutos. Ela pode ser a máscara de argila verde, por exemplo, se eu quiser desintoxicar. Pode ser a máscara de argila rosa, se eu quiser hidratar. Essa máscara negra também, para hidratação, ela é maravilhosa. Então, você vai escolher a máscara de acordo com o seu objetivo, certo? E aplicar, todas elas você vai aplicar e vai deixar agir os 15 a 20 minutos. Você pode cobrir a parte que você aplicou para ocluir. O que quer dizer ocluir? Potencializar o efeito dessa máscara. Vai fazer com que a pele absorva as propriedades dela com maior rapidez. O ideal para a oclusão é o plástico, filme PVC, por exemplo. Nós costumamos comprar o filme PVC tamanho industrial. Ele é excelente para esse trabalho, tá?
Como essa máscara, ela seca rápido, o que eu vou fazer? Eu vou molhar minha mão, pode ser com água ou com óleo vegetal, para poder fazer a massagem, certo? É uma massagem relaxante, são poucos movimentos, porque o objetivo desse trabalho não é a massagem, o objetivo nós já alcançamos, que é justamente o banho de lua, nós já fizemos. Então a massagem é um item a mais, tá? Esse movimento aqui a gente chama deslizamento profundo. Cada movimento vou repetir de 3 a 6 vezes. Deslizamento superficial ou effleurage. Gente, aqui eu vou obedecer a anatomia, certo? O intestino da gente, ele inicia aqui, né? Mas ele desce, aí ele faz esse desenho, ó. E aqui ele vai despejar. Então, todo movimento que eu fizer, eu vou obedecer esse desenho, certo? Ó. Eu trago para cá. Isso aqui vai ajudar o movimento peristáltico. Ela vai ter maior facilidade de funcionamento no intestino, certo? Outro movimento. 3 movimentos, eu finalizo aqui e vou para os braços. Bom, gente, muito obrigada. Espero que essa aula e o curso como um todo tenham sido proveitosos. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Bons estudos e não deixe de responder às atividades como requisito para a obtenção do seu certificado de conclusão. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, seja muito bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Marco Vieira, sou professor, licenciado em História, com especialização em Educação à Distância, habilitação em Tecnologias Educacionais. Estarei com vocês no curso Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologias. O curso de aperfeiçoamento em ensino híbrido, personalização e tecnologias é uma iniciativa do Governo do Maranhão através da Secretaria de Estado da Educação e ocorre no âmbito do programa Maranhão Profissionalizado e visa proporcionar acesso a diversos conhecimentos que possam auxiliar a comunidade escolar a construir alternativas viáveis que ofereçam respostas aos desafios impostos pela crise global causada pelo avanço da Covid-19. Seus impactos têm sido visíveis em diferentes esferas da vida humana, da produção macroeconômica até mesmo as relações cotidianas, as relações humanas diárias. Na educação, não tem sido diferente. A crise sanitária fechou escolas, afastou estudantes de professores, atingiu calendários escolares, afetando toda uma dinâmica das diferentes redes que compõem o ensino no Brasil. Diante dessa situação, a pergunta que nós, profissionais da educação, nos fazemos é: e agora, o que fazer?
A primeira reação é falta de direção, até mesmo um certo pânico gerado por informações desencontradas, notícias falsas ou mesmo processos que sequer foram pensados, sequer foram planejados. No entanto, o momento é de respirar, se reorganizar e desenhar um plano. Nossa obrigação nesse momento é de tranquilizar mães, pais, responsáveis, com instruções, informações confiáveis e objetivas. Os educadores, professores, precisam ser orientados de forma tranquila e, principalmente, sem adição de uma camada extra de pressão. O momento é de trabalhar de forma colaborativa. É parceria muito mais do que imposição. Se as escolas trabalharem próximas aos professores para criarem juntos o que possa ser um plano de contingência, quem sabe essa não é a base para uma nova forma de fazer que leva em conta a inteligência coletiva que circula todos os dias pela sala dos professores. Quem sabe este não é o momento de virada e de fazer as coisas de formas diferentes. Diante desse quadro, estudantes, professores, gestores e secretarias de educação têm buscado formas de minimizar os impactos da pandemia na educação, oferecendo alternativas de construção de um plano informativo e instrutivo, com auxílio principalmente da tecnologia, que seja capaz de definir o papel de cada ator dentro do processo. Nesse contexto, o curso Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologias apresenta-se como um suporte a toda a comunidade escolar, estudantes, professores, pais e gestores, fornecendo alternativas que favoreçam a manutenção da aprendizagem nesses tempos de crise sanitária. Por ser online, o curso se constitui numa proposta de metodologia aberta, ou seja, flexível, onde os interessados podem acessar a plataforma de aprendizagem virtual, de acordo com o calendário do curso, acessando as unidades de aprendizagem e todos os materiais que ali estarão disponíveis para o seu estudo. O curso será disponibilizado em módulos. Neles, nós iremos, de forma teórica e prática, oferecer um suporte à comunidade escolar. A distribuição do nosso curso se dará da seguinte forma, ou seja, os módulos que serão trabalhados. No primeiro módulo, intitulado Introdução ao Ensino Híbrido, nós iremos apresentar o conceito de ensino híbrido e o que a literatura tem nos apresentado de essencial e importante sobre o tema, conhecendo aí algum referencial teórico dessa proposta, dessa metodologia. No módulo 2, nós vamos trabalhar o papel de professores e gestores dentro de uma proposta de educação híbrida. Nessa etapa, vamos buscar repensar a atuação de gestores e demais profissionais de educação no processo de ensino-aprendizagem, à luz, claro, das reflexões sobre o ensino híbrido, oferecendo possibilidades de atuação destes profissionais dentro desse modelo. Neste módulo, já vamos indicar e explorar também algumas ferramentas que auxiliam na gestão do trabalho remoto, o famoso home office. O terceiro módulo é intitulado A Autonomia do Estudante. Você sabia que o aluno que estuda em casa desenvolve no mínimo 3 características que são importantíssimas? São elas: a gestão do tempo, a independência e a proatividade. Pois é, essas 3 características são basicamente tudo que o mercado de trabalho espera de um futuro profissional. No quarto módulo, vamos trabalhar a seguinte temática: ferramentas de autoria no ensino híbrido. O que levar em consideração na adaptação curricular para o ambiente online? Nesta etapa, vamos discutir formas de transposição do currículo presencial para a realidade da educação online e que estratégias adotar para favorecer o engajamento maior de cada estudante através da utilização da tecnologia. No nosso último módulo,
vamos abordar o planejamento e a elaboração de videoaulas. Esse módulo vai nos ajudar a identificar os itens que devem ser atentados na elaboração de roteiros para videoaulas, esclarecer o conceito da linguagem televisiva e apresentar estratégias para a elaboração de um bom vídeo. Bom, esse será aí todo o conteúdo do nosso curso de ensino híbrido, personalização e tecnologias. Espero vê-lo nos próximos vídeos e, claro, acessando todo o nosso material que já está disponível em nossa plataforma virtual de aprendizagem. Lá, além dos vídeos, você poderá navegar por materiais auxiliares, textos complementares, links, tutoriais, baixar softwares e ainda interagir comigo e com demais participantes do curso, tirando dúvidas em fóruns de discussão. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Olá, eu sou o professor Marco Vieira e esse é o nosso segundo módulo do curso Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologias. Na aula anterior, nós fizemos uma breve apresentação do nosso curso, esclarecendo sua metodologia, identificando os objetivos do curso e o conteúdo que nós vamos trabalhar. Aqui nessa videoaula, iremos abordar alguns aspectos mais teóricos do ensino híbrido, como alternativa à escola e professores, e como a tecnologia pode auxiliar nesse processo. Para tanto, nosso estudo irá se basear em duas obras centrais e de grande importância para o entendimento dos conceitos ligados ao ensino híbrido. Para tanto, nosso estudo irá se basear em duas obras centrais e de grande relevância para o entendimento dos conceitos ligados ao ensino híbrido. São elas: Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, de organização dos autores Lilian Bassett, Adolfo Tanzineto e Fernando de Mello Trevisani. A segunda obra é chamada de Blended, e ela também vai ser importante e vai estar indicada lá no ambiente virtual de aprendizagem. Blended, usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação, de autoria dos estudiosos Michael Horn e Rita Staker. Essas obras elas vão estar disponíveis lá no ambiente, a indicação da leitura, tá? Não a obra como um todo. A tecnologia digital, sem dúvida, pode colaborar com os nossos processos de ensino e aprendizagem. Isso é fato. No entanto, a gente ressalta que apenas o uso da tecnologia não é o suficiente. Aí é nesse contexto que aparece o ensino híbrido, tá? Ele combina o uso da tecnologia digital com as interações presenciais. Daí a ideia de blended, daí a ideia de híbrido. Esse ensino híbrido, ele se apresenta como um modelo possível para facilitar a combinação do ensino online com as práticas presenciais. Tá? Então, a ideia aí de híbrido, aquilo que combina o presencial, as potencialidades do presencial, que a gente não vai abandonar, com as potencialidades do ensino online. O estudo sobre, bem como o uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, não é algo recente aí na educação. Desde a introdução do uso dos computadores na escola, diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de identificar tanto as estratégias, metodologias, como também as consequências da utilização dessa tecnologia. O envolvimento de toda a comunidade escolar nesse processo de implementação das tecnologias digitais é considerado um desafio, e muitas discussões sobre o tema são recorrentes em diferentes instâncias. Dentre as diversas propostas de implementação do uso das tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem, surge então o modelo denominado ensino híbrido, que é o nosso objeto de estudo aqui nessa videoaula. Então, a gente vai centrar as nossas atenções, por enquanto, teóricas no ensino híbrido. Aquela aula expositiva e dialogada, bem conhecida, velha conhecida nossa, vem sendo adotada como prática didática, pedagógica no Brasil já há muito tempo,
desde lá da época, lá atrás, dos jesuítas. Nesse esquema didático, o conhecimento é passado do professor para os seus alunos, atendendo uma espécie de linha de produção. Esse modelo funcionou por muito tempo. Inclusive hoje, em alguns momentos, é até bem-vindo, mas quando aplicado em conjunto com outras formas de trabalhar o ensino. Pois este método, se aplicado sozinho, de forma isolada, separada, nos dias atuais, desperta até um certo desconforto e desinteresse por parte dos alunos, que estão aí cada vez mais conectados. Você já deve ter visto em algum lugar durante a sua formação acadêmica a famosa pirâmide de aprendizagem de William Glasser, segundo a qual a educação, para que seja assertiva, não deve se limitar apenas à memorização mecânica e técnicas similares que contribuem pouco para o aprendizado. Segundo essa pirâmide, esse estudo, aprendemos e assimilamos 10% quando lemos o conteúdo proposto e 20% quando ouvimos. Ou seja, os métodos tradicionais de ensino e aquelas escolas que ainda insistem nesse modelo, nesses métodos, precisam repensar esse processo. De acordo com o pesquisador, é a prática menos eficaz para trazer resultados positivos ao aluno. Quando observamos, conseguimos assimilar cerca de 30% daquela matéria. E quando vemos e ouvimos, assimilamos 50%, na metade daquele conteúdo. Esse percentual, ele aumenta um pouco, né? Vai a cerca de 70% quando nós debatemos, discutimos aquele assunto. É por essa razão que é essencial que se estimule, por exemplo, fórum de discussão focado em determinado assunto, despertando a curiosidade e o espírito crítico de quem participa, né? Além disso, o estudante se envolve no processo de aprendizagem colaborativa. Ao debater, o processo criativo é estimulado e existe a construção de feedbacks favorecendo o lado crítico de quem participa. Ao experimentar o conteúdo apresentado, o aprendizado é ainda mais eficaz. A assimilação ela pode chegar a 80%. Para que isso ocorra de maneira eficiente, deve-se realmente focar, colocar a mão na massa e promover a interação dos aspectos teóricos com os aspectos práticos, né? Juntar teoria e prática. A ideia não é focar nas fórmulas e modelos robustos, mas sim experimentar e flexibilizar os processos. O mesmo problema, quando você realmente exercita, pode ter diferentes soluções e saídas que, se estivessem focadas apenas na teoria, elas poderiam nunca aparecer ou mesmo serem estimuladas. O aprendizado, ele atinge o topo, né, o ápice, o auge, quando ensinamos uns aos outros aquilo que foi aprendido. O nível de aprendizagem ele chega a 95%, né, segundo a nossa pirâmide. Está aqui o verdadeiro diferencial, ensinar para que esse conteúdo seja efetivamente assimilado. O ideal nesse sentido é criar contextos para que os alunos possam ensinar uns aos outros e promover experimentações, colocando a teoria na prática de outra maneira, né? Ensinando, repassando aquilo que foi aprendido, né? Repassando o aprendizado. No meio acadêmico, o pensamento comum aos autores da área reforça a necessidade de mudanças significativas em ambas as partes, para que juntos consigam despertar o interesse dos alunos e com isso ter uma melhora significativa na qualidade da educação. As metodologias inovadoras aplicadas em algumas redes de ensino se beneficiam do uso das tecnologias digitais como meio de apoio do ensino tradicional. O ensino tradicional é conhecido pela transmissão do conhecimento em sala de aula e laboratórios. Na evolução das metodologias inovadoras, o ensino tradicional é mesclado com o meio virtual, computadores, tablets, notebooks, smartphones e rede de compartilhamento, como redes sociais e nuvens. Já o ensino significativo se beneficia do ensino tradicional
aprimorado com as tecnologias disponíveis e aplicados em ambientes externos às escolas, como mercado de trabalho, casa e a sociedade como um todo. Todos os meios utilizados no ensino-aprendizagem dão maior significado ao ensino, pois trabalham os assuntos didáticos com aplicação prática em questões socioambientais. Com isso, a educação busca preparar seu aluno para as constantes mudanças tecnológicas, sociais e ambientais. O ensino híbrido é uma tendência promissora e muito significativa na educação, devido às transformações sociais. Nesse modelo, a educação ocorre de forma diferente, com a promoção de atividades e com competências necessárias para a sociedade atual e multicultural. A inovação se dá pelo fato de que tanto o professor quanto o aluno precisam percorrer um caminho inovador, da mudança de postura. Essa mudança enriquece o modelo em sua proposta, pois o aluno precisa se tornar o protagonista do seu aprendizado, ou seja, sair da zona de conforto e o professor deixar de ser o transmissor de conhecimento e passar a ser um facilitador da aprendizagem mista. É possível encontrar diferentes definições para ensino híbrido na literatura, mas todas elas apresentam de forma geral a convergência de dois modelos de aprendizagem: o modelo presencial, em que o processo ocorre em sala de aula, como vem sendo realizado há tempos, e o modelo online, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino. No modelo híbrido, a ideia é que educadores e estudantes ensinem e aprendam em tempos e locais diversos. Principalmente no ensino superior, esse modelo de ensino está atrelado a uma metodologia de ensino à distância, de EAD, em que o modelo tradicional, presencial, se mistura com o ensino à distância e, em alguns casos, até algumas disciplinas são ministradas na forma presencial e outras apenas à distância. Esse seria o uso original do termo, que evoluiu para abarcar um conjunto muito mais rico de estratégias ou dimensões de aprendizagem, e, entre elas, a forma proposta aqui nessa aula. O termo ensino híbrido está enraizado em uma ideia de que não existe uma forma única de aprender e que a aprendizagem é um processo contínuo, tá? No nosso próximo bloco de aulas, a gente vai dar continuidade a esse processo teórico, a esse aporte teórico necessário para o entendimento do ensino híbrido, falando sobre os modelos de ensino híbrido, seus usos e possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. Bom, dando continuidade à última aula, a gente vai continuar a abordagem teórica do ensino híbrido, falando sobre os modelos de aprendizagem híbrida e suas possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. A organização dos modelos de ensino híbrido aborda formas de encaminhamento das aulas em que as tecnologias digitais podem ser inseridas de forma integrada ao currículo e, portanto, não são consideradas como um fim em si mesmo, mas têm um papel essencial no processo, principalmente em relação à personalização do ensino. Observe esta figura. As propostas de ensino híbrido organizam-se de acordo com o que vamos observar nela agora. Modelo de rotação. Nesse modelo, os estudantes revezam as atividades realizadas de acordo com o horário fixo ou de acordo com a orientação do professor. As tarefas podem envolver discussões em grupo, com ou sem a presença do docente. Podem envolver também atividades escritas, leituras e necessariamente uma atividade online. Nesse modelo, há as seguintes propostas, são subpropostas desse modelo de rotação. Existe a rotação por estações, nela os estudantes são organizados em grupos e cada um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com os objetivos do professor para a aula em questão. O planejamento desse tipo de atividade não é sequencial, e as atividades realizadas nos grupos são, de certa forma, independentes, mas funcionam de forma integrada para que, ao final da aula, todos tenham tido a oportunidade de ter acesso aos mesmos conteúdos. Laboratório rotacional.
Nesse modelo, os estudantes usam o espaço da sala de aula e laboratórios. O modelo de laboratório rotacional começa com a sala de aula tradicional, em seguida adiciona uma rotação para um computador ou laboratório de ensino. Os laboratórios rotacionais frequentemente aumentam a eficiência operacional e facilitam o aprendizado mais personalizado, mas não substitui o foco nas ações convencionais que ocorrem em sala de aula. Esse modelo não rompe com o ensino considerado tradicional, mas usa o ensino online como uma ação sustentada para atender melhor às necessidades do estudante. Sala de aula invertida. Nesse modelo, a teoria é estudada em casa no formato online e o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades, entre outras propostas. Ou seja, aquilo que era feito na sala de aula, a explicação do conteúdo, é agora feita em casa. E o que seria feito em casa, a aplicação, atividades, é agora feito em sala de aula. Esse modelo é valorizado como a porta de entrada para o ensino híbrido e há um estímulo para que o professor não acredite que essa é a única forma e que ela pode ser aprimorada. Rotação individual. Cada aluno tem uma lista das propostas que deve contemplar em sua rotina para cumprir os temas a serem estudados. Aspectos como avaliar para personalizar devem estar muito presentes nessa proposta, uma vez que a elaboração de um plano de rotação individual só faz sentido se tiver como foco o caminho a ser percorrido pelo estudante de acordo com suas dificuldades ou facilidades. Nesse modelo, portanto, os estudantes rotacionam de acordo com uma agenda personalizada. A diferença da rotação individual para outros modelos de rotação é que os estudantes não passam necessariamente por todas as modalidades ou estações propostas. Sua agenda diária é individual, organizada de acordo com suas necessidades. O tempo de rotação, em alguns exemplos relatados, é livre, variando de acordo com as necessidades dos estudantes. Modelo Flex. Nesse modelo, os alunos também têm uma lista a ser cumprida, com ênfase na aprendizagem online. O ritmo de cada estudante é personalizado e o professor fica à disposição para esclarecer dúvidas. Esse modelo, apesar de ser considerado uma possibilidade metodológica no modelo de ensino híbrido, requer uma modificação da estrutura de organização dos alunos dentro do ambiente escolar. O cerne dessa proposta é que os alunos podem aprender de forma colaborativa, uns com os outros, com o uso dos recursos online, independente da organização por ano ou séries. Modelo à la carte. O estudante é responsável pela organização de seus estudos, de acordo com os objetivos gerais a serem atingidos, organizados em parceria com o educador. A aprendizagem, que pode ocorrer no momento e local mais adequados, é personalizada. Nessa abordagem, pelo menos uma disciplina é feita inteiramente online, apesar do suporte e organização compartilhada com o professor. A parte online pode ocorrer na escola, em casa ou em outros locais. Modelo virtual enriquecido. Trata-se de uma experiência realizada por toda a escola, em que, em cada curso, os alunos dividem seu tempo entre a aprendizagem online e a presencial. Os alunos podem se apresentar presencialmente, na escola apenas uma vez por semana. De acordo com Horn e Stecker, nosso referencial, muitos programas desse tipo tiveram início com escolas online e posteriormente desenvolveram programas híbridos para proporcionar aos estudantes experiências de escolas consideradas tradicionais. Bom, é importante ressaltar que não há uma ordem estabelecida para a aplicação e desenvolvimento desses modelos em sala de aula. E não há também hierarquia entre eles. Alguns professores utilizam essas metodologias de forma integrada, propondo uma atividade de sala de aula invertida para a realização, na aula seguinte, de um modelo rotação por estações.
Os autores apresentam as propostas híbridas como concepções possíveis para o uso da tecnologia dentro da cultura contemporânea escolar, uma vez que não é necessário abandonar o que se conhece até o momento para promover a inserção de novas tecnologias em sala de aula regular, aproveitando o melhor dos dois mundos, online e presencial. Assim, a aprendizagem não está restrita às aulas do dia ou da semana, não está também restrita às paredes da sala de aula, não está restrita ainda à metodologia do professor, não está restrita ao ritmo da sala de aula. Há possibilidades de personalizar o ensino por meio da utilização de diferentes recursos didáticos. Bom, esse suporte teórico que vimos é de fundamental importância, visto que nossa prática pedagógica, uma vez que pretende conciliar o uso das formas online e presencial de educação, deve estar embasada, teoricamente fundamentada. Eu espero que esse aporte teórico tenha despertado seu interesse em aprofundar um pouco mais os conhecimentos aqui abordados, mas nós não paramos por aqui. Se possível, reveja esta aula, registre suas inquietações e me encontre no ambiente virtual de aprendizagem nas outras ferramentas de interação, fóruns, tira dúvidas, materiais complementares e demais atividades. Nos próximos módulos do nosso curso será a hora de pôr a mão na massa, Nós vamos praticar, vamos abordar e dialogar sobre os papéis de estudantes, gestores e professores dentro do ensino híbrido, apresentando algumas ferramentas úteis às suas respectivas funções dentro desse processo. Espero vê-los nos próximos vídeos e, claro, mais uma vez reforçando, acesse todo o nosso material que já está disponível em nossa plataforma virtual de aprendizagem. Lá, além de vídeos, desses vídeos que você está vendo, você poderá navegar por materiais auxiliares, textos complementares, links, tutoriais, baixar programas e ainda interagir comigo e demais colegas, tirando dúvidas em fóruns de discussão. Bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.